Olá, a paz seja contigo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a relevância. Um homem relevante. E o homem que eu quero citar para vocês como relevante, ele é um homem que mudou o eixo do mundo. Está numa fase muito importante da nossa sociedade. Seu nome é Jesus de Nazaré. O texto bíblico é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Nós vamos fazer essa leitura de uma forma muito responsiva, mas eu quero conduzir vocês a um pensamento acerca da nossa sociedade, que é uma sociedade faminta por liderança, mas profundamente equivocada sobre o que torna isso relevante. O mundo costuma buscar a relevância no poder, no status, nas armas e no acúmulo de riqueza. Conquistas que o tempo inevitavelmente apaga e transforma em uma poeira. No entanto, há 2000 anos atrás, um homem viveu em uma província marginalizada pelo Império Romano. Ele nunca ocupou cargo político, nunca escreveu livro, não liderou exército e não possuiu riquezas materiais de forma alguma. Mesmo assim, Jesus de Nazaré é o divisor de águas da humanidade, da história da humanidade. A relevância de Jesus é tão extraordinária e incontestável que até os céticos mais convictos, quando assinam um contrato, declara seu imposto, agenda uma reunião ou comemora o seu aniversário, é obrigada a usar a pessoa de Jesus como referência. Toda a humanidade, toda a história da humanidade foi oficialmente dividida em duas partes: antes de Cristo e depois de Cristo. O grande império ruinaram. Imperadores poderosos viraram apenas notas de rodapé. Mas o nascimento daquele bebê em uma manjedoura na periferia do mundo antigo foi um evento estrondoso, que a humanidade precisou zerar até mesmo seu relógio da história e começar a contar os anos a partir dele. Mesmo quando a cultura secular tenta usar terminologia como era comum, o ponto focal da virada do tempo continua sendo exatamente o mesmo: a encarnação de Jesus. Veja, nós simplesmente não conseguimos contar o tempo sem passar por ele. Precisamos passar por ele para podermos contar o tempo. Mas a pergunta que precisamos fazer nesta passagem, nesta mensagem é: por que este homem é tão relevante? O que de fato tornou ele tão relevante? A resposta é que a relevância de Jesus não veio do que ele exigiu do mundo, mas veio de forma do que ele entregou ao mundo. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, revela que o motor espiritual desta relevância sem precedentes está no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Ele nos lembra que Jesus existia em forma de Deus, possuindo a sua própria divindade, mas, no entanto, ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus não deixou de ser Deus, mas abriu mão voluntariamente de seus privilégios reais para entrar plenamente nessa fragilidade, na dor da humanidade. Ao se tornar homem, Jesus não se deixou de ser homem, de fato algum. Ele também não entrou em isolamento
Ele também não se envolveu no tempo, se isolou ali de forma nenhuma. Ele andou nas ruas poeirentas, tocou nas feridas dos doentes, sentou à mesa dos marginalizados. Veja só que coisa interessante. Ele redefiniu para sempre o valor da vida humana. Nessa mensagem, veremos como essa entrega de Jesus Cristo transformou a história em 3 dimensões fundamentais. O primeiro é a compaixão social, a revolução ética e a terceira, na resposta existencial para o ser humano. A relevância social, que é o primeiro ponto, ele restaurou a dignidade dos invisíveis. Em primeiro lugar, a relevância de Jesus se manifesta na forma como ele se enxergou, como ele olhou para si e ele olhou para os que eram invisíveis para a sociedade. Nos evangelhos, a compaixão de Jesus é frequentemente descrita pela palavra grega sphagmizomai. Veja só que palavra interessante. Ela tem o significado de uma expressão profunda que fala de uma visceral, de algo que vem do interior, da víscera, um sentimento que move no interior da alma. Ou melhor, Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 19, Jesus lê o profeta Isaías e declara a sua missão de pregar boas novas aos pobres e liderar os oprimidos. Para entendermos o impacto disso, precisamos olhar para a cultura no século I. No mundo greco-romano, a vida humana não tinha valor intrínseco. Os doentes eram vistos como um fardo social, as crianças indesejadas, abominadas, abandonadas nos lixos da cidade para morrer Os fracos eram descartáveis. Mas os ensinamentos de Jesus mudaram para sempre. Quando olhamos para a história, vemos que a própria instituição do hospital público nasceu ao pé de Cristo. Durante a devastadora peste de Cipriano, no ano de 249 depois de Cristo. Enquanto a elite e os médicos de Roma fugiam em pânico, deixando os infectados morrer às mínguas, morrer pelas ruas, os cristãos permaneceram na cidade. Ali ficaram e eles cuidaram não apenas dos irmãos, mas também dos que eram pagãos e que estavam sendo perseguidos ali, e eram abandonados, doentes. No ano de 369 depois de Cristo, inspirado diretamente por essa ética de compaixão, o São Basílio de Cesárea fundou a Basiliada, o primeiro hospital da história humana estruturado para atender doentes e necessitados. Os cristãos daquela época ajuntavam as pessoas e levavam para esse hospital, porque ali tinha entendido Basílio que era necessário atender as pessoas necessitadas, e isso pela fé cristã. É muito interessante notarmos isso. Dessa forma, os primeiros cristãos percorriam os lixões de Roma recolhendo bebês, abandonados, para criá-los como seus próprios filhos. Uma prática que acabou pressionando o império a proibir o infanticídio e abandonar e os abandonos de crianças, de infantis, ali no século XVI, no século IV, pelo amor de Deus. Veja só, meus irmãos, o mundo moderno mede as pessoas pela produtividade, pela atitude ou pelos status, entende? Mas Jesus, no entanto, ensinou o mundo a olhar cada vez mais
para o humano através da lei, coração, através da alma, como diz Imago Dei, que quer dizer, na verdade, imagem e semelhança de Deus. Ele é relevante porque humanizou a sociedade e fundou a compaixão organizada. O segundo ponto é a relevância ética, o amor e o perdão como revolução cultural. Em segundo lugar, a relevância de Jesus se desdobra em uma revolução ética sem paralelo. No Sermão da Montanha, ali em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus proclama algo inacreditável para aquela época: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ele elevou a barra da moralidade. Ele estava mostrando que não basta cumprir leis externas, mas Deus exige a transformação do coração. O mundo antigo era pautado pela vingança, pela honra pessoal e pelo domínio do mais forte. A ideia de amar um inimigo ou perdoar ofensas era vista como fraqueza moral. Contudo, a mensagem do apóstolo Paulo em Gálatas 3 e versículo 28, de que em Cristo não há judeus, também não há gregos, e não há livres e nem há escravos, e nem há homem e nem há mulher. Isso implodiu as bases do preconceito e da hierarquia violenta da antiguidade. A forma dessa ética transformou as estruturas mais enraizadas da humanidade. A escravidão, por milênios, foi considerado como uma instituição natural e inevitável por filósofos como Aristóteles. Foi desmantelada por homens e mulheres movidos pelo Evangelho. No século XIX, o parlamento britânico de William Wilberforce dedicou 46 anos da sua vida no parlamento, sofrendo perseguições e oposições ferozes, até ver o comércio de escravidão sendo abolido por todo o Império Britânico em 1833, fundamentado unicamente em uma convicção bíblica de que todos os homens são iguais perante Cristo Jesus. No século XX, o reverendo Martin Luther King Jr. recomendou a mesma ética do Sermão da Montanha para liderar movimentos de direitos civis nos Estados Unidos. Ele demonstrou que o amor, o perdão, a resiliência não violenta, ensinado por Jesus, era a única arma capaz de derrotar o racismo e destruir a nação sem fazer com que ela entrasse em graves punhos, em graves guerras. A briga era pacífica. Vivemos hoje em uma cultura denominada pela polarização, pelo cancelamento, pela vingança rápida e pelo ressentimento. A ética de Jesus continua sendo o único remédio capaz de curar o tecido moral ferido, porque ensina que a verdadeira grandeza não está em dominar os outros, mas em servi-los. Por fim, nós vamos ver o terceiro ponto, que é a relevância existencial, a resposta para a maior crise da humanidade. A relevância de Jesus alcança o coração e a mente de cada indivíduo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve que Jesus humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. A cruz era a forma mais vergonhosa e dolorosa de execução do Império Romano.
reservada aos criminosos mais desprezíveis. Mas foi exatamente ali que Jesus respondeu à crise existencial mais profunda da humanidade, o pecado. Ali ele respondeu de uma forma extraordinária a culpa e a separação de Deus. Essa busca pela verdade e pelo significado em Cristo impulsionou também o desenvolvimento intelectual da humanidade, como Jesus ensinava através da palavra ousada. É isso que ele fazia. Ele preservava os seus ensinos. A igreja percebeu a necessidade de ensinar o povo a ler. As primeiras maiores universidades do mundo era ocidental. Foi a chamada Universidade de Bologna, também a Universidade de Paris, Oxford e Cambridge. Nasceram como instituições monásticas, dedicadas à busca da verdade divina e ao estudo da criação. Mais tarde, na Reforma Protestante, no século XVI, Martinho Lutero exigiu que os governantes criassem escolas públicas para os meninos e para as meninas. A alfabetização, a Europa, para cada cidadão, era muito importante que isso acontecesse naqueles dias. E que as crianças pudessem ler também as escrituras por si mesmas. Entendeu? Todavia, a relevância de Jesus não apenas um fato histórico acadêmico. Ela é pessoal. A humanidade continua buscando a paz, perdão para as suas falhas e um propósito que vai além da existência. Vai além da existência terrena. Jesus não veio para nos dar uma filosofia de vida, de maneira nenhuma. Ele carregou o nosso fardo e na ressurreição ele venceu o medo. E venceu o medo da morte. Para concluir, meus irmãos, ao olharmos para a sociedade atual, para os nossos hospitais, para o nosso sistema educacional, para a nossa nação e a noção de direito humano que nós temos hoje, e até para a forma como contamos os dias do ano, percebemos que o mundo moderno foi profundamente moldado pelas mãos cravadas de Jesus de Nazaré. Mas o Evangelho não nos chama apenas para admirar a história. Não. Ele chama para que nós possamos dar uma resposta mais profunda no presente. Para que nós, como igreja, enxergássemos um desafio bem claro, que não podemos ser seguidores irrelevantes de um Salvador que transformou o mundo. A nossa relevância, a nossa cidade, não será medida pelo tamanho das nossas construções, mas pela extensão da nossa compaixão, pela integridade da nossa ética e pela verdade do nosso amor pelos aflitos. Vamos entender, para cada indivíduo aqui presente, ressoa a mesma pergunta de Jesus, aquela que ele fez para os seus discípulos, em Mateus 16, versículo 15. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Não basta reconhecer Jesus como um grande reformador. Não basta reconhecer Jesus como mestre ético ou um homem que dividiu o calendário. É preciso reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Pois, como o apóstolo Paulo conclui de forma solene em Filipenses capítulo 2, do 9 a 11, ele diz da seguinte forma: por isso Deus exaltou soberanamente, ele deu o nome que está sobre todos os nomes, para que
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, de todos os que estão no céu, todos os que estão na terra e os que estão abaixo dela, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida e nos faça viver à altura da relevância do seu Filho Jesus. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.